Fala pessoal, hoje o negócio tá tudo bagunçado aqui pra mim e eu atrasei o editorial, né? Coisa que eu não costumava fazer, mas esses dias tá meio complicado, mas logo volta à normalidade, tá? O escritório que tá um pouco turbulento aqui, um pouco tenso. Vamos entender o que tá acontecendo? Olha, o jogo tá ficando esquisito. Hoje o Lula resolveu fazer um pronunciamento, né? Durante um evento e parece que desagradou o Donald Trump. E aí, você acha que é uma boa ideia ficar cutucando Donald Trump? Mas presta atenção, nada pode ser tão ruim que não possa ficar pior. Ainda mais com Lula na presidência. Presta atenção, tem uma manifestação de Israel sobre o Brasil, vinculando o Brasil, né, o Lula em específico, ao ayatolá do Irã. Você lembra o que o Trump e Israel fizeram com o ayatolá do Irã? O ayatolá do Irã, né? Dá até um trava-língua. Vocês viram? Agora, o homem fica caçando briga de novo. De novo. Preste atenção no que eu vou te falar. E aí, você só se lembra do que aconteceu quando o Irã resolveu falar de questão nuclear? E se eu te contar que o Brasil foi notícia internacional porque tá querendo mexer com a coisa nuclear? Trump deve estar olhando assim, falando, olha que maravilha. Pensa. Vamos entender tudo isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu peço desculpas pelo atraso. Cara, o escritório esses dias eu não tô dando conta, tá? Então é por isso, tá? Eu tô atrasando os vídeos um pouco, mas vai voltar ao normal. É só essa semana, tá? Só essa semana, tá bom? Mas bora pra cima. Vem comigo que eu vou te explicar tudo que tá acontecendo. Vamos lá, vamos começar com Lula criticando o Donald Trump. É uma ótima ideia, uma maravilhosa essa ideia de criticar o Donald Trump. Olha, por que eu não pensei nisso antes? Se eu fosse um presidente aliado das piores ditaduras do mundo, aliado do Madurinho, que está na mira do Donald Trump, aliado, que mandei o vice lá pro Irã para acompanhar, né, a posse presidencial das piores, né, grupos de terror do mundo. Eu ia mexer com o Trump tranquilo, né? O Lula critica o tarifaço de Trump. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda aqui seria uma monarquia, ou seja, chamou o Trump de imperador. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e outros países. Segundo Lula, Donald Trump age como se fosse o imperador do mundo. Ele já tinha até dito isso, tá? A declaração ocorreu na abertura da reunião ministerial do Palácio do Planalto na terça-feira. Abre aspas aqui. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo. É isso aí, não leva desaforo pra casa não, Lula. É isso aí, te dou o maior incentivo, tá? Ofensas e petulâncias de ninguém. É isso aí, chama o Trump de petulante, tá aí no caminho certo. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria uma monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático, soberano e republicano. Que foi o que aprendemos a construir, afirmou o Lula. E o Lula convocou a equipe para fazer um balanço, né, e projetar as prioridades do governo até 2026. Eu poderia sugerir o que eu acho que vai ser: ferrar com o povo. Vencer as eleições em 2026, brigar com o Trump e jogar a culpa da economia todinha detonada nas costas do Trump. Eu acho que esse seria um bom balanço. Vocês acham que eu errei na minha análise ou é mais ou menos esse caminho aí que o Lula está seguindo? Agora vamos lá. O Trump, ontem, tá? Essa matéria de ontem. Não, a matéria de hoje, 4 horas atrás. O Trump resolveu dar uma respostinha. Ele fez uma publicação que no editorial que eu soltei hoje, que é das 9, eu soltei às 10, tá? E esse é o do meio-dia, mas vai sair mais de 1 hora, tá? Mas o Trump, que não tá de brincadeira, ele disse o seguinte, olha, tem um país aí, eu não quis citar nome, tem um país aí, tá querendo regulamentar as redes sociais, tá querendo expulsar nossas empresas de tecnologia tão preciosas. Eu vou deixar um recadinho para vocês, país, né? País, Brasil. Não, ele não falou Brasil não, mas deu para entender que era o Brasil. Eu vou deixar um recadinho para vocês. Quando eu começar mesmo
a potarifa, vocês vão sentir o que é o negócio. E aí, colocou o mercado inteiro em alerta. Ó, o Trump ameaça retaliação a países que taxarem as Big Techs. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa segunda-feira, em postagem no X, antigo Twitter, que retaliará, a palavra é essa, retaliará países que adotarem impostos e regulações contra as Big Techs. Então o país que regulamentar rede social vai tomar na tarraqueta, né? Somos nós que vamos tomar na tarraqueta. Se você tem um dinheiro de um país, né, uma moeda de um país, que está confrontando a maior economia de todas, você tem dois caminhos. Aposta que o Lula vai chutar o traseiro do Trump e pôr ele no lugar dele com um discurso de soberania, e aí a moeda, o real, o Brasil vai valorizar pra caramba e eu vou ser um otário que tô totalmente errado. Ou eu não sou o otário que está totalmente errado e o Brasil vai entrar numa crise sem precedentes. Então, o lance da crise, isso aí, cara, é quase que inegável, né? Mas o fato, o Trump mandou um recado pro Lula e disse, olha, resultado da história, né? O resultado da ópera é o seguinte, eu, Donald Trump, vou sancionar você, Brasil, se você regulamentar as Big Techs. E isso vai virar uma guerra, não sei se vai ter canal de YouTube, Facebook, Instagram de ninguém que é de direita mais. Pode ter certeza. Mas o Lula, que é uma figura assim, muito corajosa e inteligente, resolveu mostrar para esse malvadão desse homem laranja o lugar que ele tem que ficar. Mandou e falou, ó, vou te mostrar o lugar que você tem que ficar, ô Trump. E aí, vem, olha só. Publicação do Bruno Zambelli. Escalou de vez. O Lula, este aqui, desafiou o Trump. Vai dar ruim. Eu sei que vocês não gostam, né? Mas eu não vou ouvir essa porcaria sozinho. Eu escuto pra poder trazer pra vocês. E aí, vocês querem que eu fique com isso sozinho? Eu só pego a bucha de canhão, não? Vocês vão ouvir também o que ele falou do Trump aqui. Mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as Big Techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As Big Techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta, mas ele continua. É isso aí, Lula. Não, parabéns pro Lula, né? Não vamos levar em consideração que até o Putin, a Índia, a China, a turma do BRICS, parou para sentar e falar, não, Trump, vamos conversar, peraí, que esse pedaço de pau que tá na sua mão é muito grande, não é assim que funciona, não. Imagina você num playground. E aí no playground, sempre tem aquele menino grandão que você olha assim, tá até com bigode já. Aí a mãe chega perto, né? Fala assim, olha, esse é meu Pedrinho, tem 9 anos de idade. Você olha pra ele, ele parece uma guila, né? Com um porrete na mão. Esse menino chama Donald Trump, Estados Unidos. Aí você olha o coitado do Brasil. Aquele menino, esmilinguido, magrinho, raquítico. E aí você vê todos os outros que são maiorzinhos indo lá, não, ô grandão, não, nós estamos tranquilos, vamos conversar, tá tranquilo. E aí você vê o raquítico querendo ir lá, bater no King Kong. É isso que é o Brasil.
É isso que é o Brasil. Não, e não bastasse falar, tem que mostrar, né? Matéria da Folha de São Paulo. E o bom é que eu não sei, cara, até hoje eu não consegui decifrar se a mídia, verdadeiramente, ela é amiga do Lula ou ela é aquele amigo da onça, porque ela incentiva essas coisas. Ela dá incentivo para esse tipo de coisa, né? Matéria da Folha de São Paulo. O Lula usa um boné com um slogan nacionalista e dá recados contra o tarifaço e Eduardo e Big Techs. Olha, não mexe comigo não, Trump. Durante a reunião ministerial nesta terça-feira, o presidente Lula voltou a passar recados contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e às faltas de regulamentação das chamadas Big Techs. Vocês têm que entender que o mercado não é brincadeira, não. Que o plano internacional não é brincadeira, não. Essas tarifas do Donald Trump só têm impacto e importância, e isso não é violação de soberania, porque a tarifa é dele. Em tese, quem perde é ele que vai comprar o nosso produto mais caro, é o povo americano que vai comprar o produto mais caro, em tese. Porque, na verdade, é o brasileiro que vai se lascar, porque nós precisamos do dinheiro deles. Muito mais do que eles do nosso. A economia é simples. Você pode até mentir nos fatos, mas nos números, filho, você não mente. É igual a física. Você pode desafiar qualquer lei. Tem um juiz aí que o pessoal fala que ele faz qualquer coisa, destrói qualquer legislação ou tá acima da Constituição. Beleza. Manda cuspir pra cima pra você ver se ele vai desafiar a lei de Newton. Onde é que vai cair o cuspe? Hã? Então não dá para você desafiar a lei da lógica e dos números. Então, resultado, esse discurso do Lula só vai levar o Brasil, né, para o buraco. Tem mais uma publicação aqui do Sóstenes Cavalcante, né? Agora eu vou poupar vocês. Urgente. Lula xinga Bolsonaro e promete batalha contra Trump. Não quer saber? Vou poupar vocês não, vocês vão ouvir um pedacinho aqui, vem cá. Hoje eu tô mal, hoje eu tô mal, vem cá. Fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Ó, o Sóstenes escreveu o seguinte: o Lula prometeu guerra contra Trump, fez uma lista dos maiores traidores da história do Brasil, mas esqueceu de trazer. Foi o que disse o Sóstenes Cavalcante. Não, mas ele não precisa trazer não, a gente já sabe como é que é essa lista. Quem é essa lista? Chama-se Lista da Odebrecht. Você lembra dessa lista? Dos maiores traidores do Brasil? A lista de traidor do Brasil não é do cara que está sentindo perseguição e está denunciando, não. Porque o Lula, quando ele ia para a cadeia, ele se sentiu prejudicado e ele foi fazer denúncias na Europa, para os países da comunidade árabe. Ele fez tudo isso. E nada aconteceu. Não é? Agora, a lista da Odebrecht, esta lista, essa sim, para mim, mostra os verdadeiros traidores aqui da República das Bananas. É simples assim. Agora, teve mais. Você achou que já acabou? Acabou não, meu filho. Ainda tem mais, ainda tem mais. O Trump já começou a pegar mais gente. Acabou de sair, 6 minutos essa matéria. Fica aí que eu vou te colocar no próximo bloco agora. Olha aqui. Olha isso. O Ivan Kleber acabou de publicar. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, 6 minutos atrás, tá? Brasil, Estados Unidos. O Lula declarou que os Estados Unidos revogaram o visto do ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski, e classificou a ação americana como irresponsável. A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça declarou que Lewandowski não recebeu confirmação oficial do governo dos Estados Unidos sobre o cancelamento do visto do Ricardo Lewandowski. Gente, eu sinceramente, eu não sei por que esse povo fica bravo, por que o Lula chamou o Trump de irresponsável por cancelar o visto do Ricardo Lewandowski. Afinal, cá, em sã consciência, o que um comunista quer fazer nos Estados Unidos? Comunista ser impedido de pisar no berço malvadão do capitalismo é favor, não é sanção, não. Vocês não concordam? Então eu acho que o Donald Trump tá certinho, né? Os caras são comunistas.
né? Vai fazer o que nos Estados Unidos? Tá certinho, né? Mas calma. Sempre, ou pelo menos por enquanto, ainda tem Paris. Calma. Depois, ainda tem também Portugal. Calma. Mas logo, logo, se chega uma Magnística, até isso acabou, né? Mas não parou por aí. Você acha que já parou? Agora, o Donald Trump está movendo um xadrez. Ele está mexendo com o psicológico do Lula e dos aliados do Lula, tá? Uma coisa é certa. É fato que um monte de artista aí, eles dependem, né, das verbas, da Rouanet, das bolsas, da ajuda do Lula. Mas tem muita artista que ainda é consagrado, não sei se você já foi para a Europa, foi aqui para os países aqui da América do Sul mesmo. Cara, toca muita música brasileira, Chico Buarque, samba, e essa galera recebe um monte de royalties dessas músicas que eles colocam ali. Taca Daniela Mercury, roda isso aí lá fora, tá? Principalmente nos europeus. Agora, dá uma olhada nessa brincadeira aqui. Que interessante. Essa é das boas. E o que Magnística tem a ver com Chico Buarque, com a galera da esquerdinha que canta? O que tem a ver? Calma. Calma, que aqui eu te explico. O tarifaço e as sanções do Trump podem travar não é não, é bilhões em royalties musicais no Brasil. Pois é. Deixa eu contar um negócio para vocês. Existe um sistema chamado SWIFT, tá? Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Olha só, né? Gastei meu inglês todo só numa frase. E aí, o que acontece? Ele é o principal sistema global de mensagens entre bancos, né? Mensagem bancária, né? WhatsApp não, é de grana, é din-din. Sai daqui o real, plim plim, vira dólar. Sai do dólar, vira euro, depois vira outra coisa e volta. É o sistema SWIFT, tá? Ele conecta 11,5 mil bancos no mundo inteiro. E aí, tem também um negócio chamado, né, direitos autorais, que existe, né, um sistema global que paga esses direitos autorais. Então, por exemplo, se você aí escuta um Black Sabbath, né? Como é que é? O Changes, né? O Changes, música top demais, eu sou fã, né? Aí você escuta um Changes. Esqueci a música agora. Mas você tá lá escutando. Você vai ter que pagar, quem tocou a música, o Spotify ou qualquer um, vai ter que pagar pra lá. Da mesma forma, você tá lá na Europa escutando um Garota de Ipanema, o autor dos direitos autorais do Garota de Ipanema tá recebendo aqui. Diga-se de passagem, uma das músicas mais tocadas. Sem o sistema SWIFT, se acabou. Acabou, já era. Como é que esse dinheiro vai sair de lá para cair aqui para os artistas brasileiros? Então, a previsão, segundo essa matéria do R7 aqui, é que serão bilhões. Se a sanção e a exclusão do Brasil do SWIFT se concretizar, os impactos seriam imediatos e graves. Além de interromper pagamentos internacionais, haveria desorganização do comércio exterior, fuga de capitais e pressão inflacionária. Ou seja, vai vir o caos. Virar o caos, né? Vou repetir. Além de interromper pagamentos internacionais, haveria desorganização do comércio exterior, fuga de capitais e pressão inflacionária, ou seja, uma bomba relógio no Brasil. No setor musical, isso significa que os royalties de streaming não chegariam ao país. Só em 2024, artistas brasileiros receberam cerca de 1,6 bilhão em royalties do Spotify. Sem o SWIFT, essas transferências ficariam bloqueadas ou severamente atrasadas. E aí, deixa eu contar um negócio pra vocês. Posso falar? YouTubers, né? Ô turma do YouTube. Vocês estão achando que vocês vão receber o do YouTube se realmente o Donald Trump realizar essa brincadeirinha aí, né? Não vai não, né? Por isso que daí tem que dar saída fiscal do país, né? E pro Uruguai, tá? Ó minha dica. Vocês pediram pra mim não ficar fazendo propaganda, né? Mas tem um Uruguai aí embaixo pra vocês saírem. Mas brincadeira à parte, vamos lá.
Enquanto isso, né, o Brasil continua entrando em outras polêmicas. Não é só os Estados Unidos. O Brasil só caça briga com gente fraquinha, né? O Brasil é mau, né? Muito mal, só gente fraquinha. Olha com quem que o Brasil caçou briga agora. Pois é, dá uma olhada nisso aqui. Brasil entra numas treta, né? Você lembra de um meme que circula, que é o meme do... como é que é o nome do cara? É do Leônidas lá, né? O Leônidas com os 300, né? Vai enfrentar os 3 milhões de, sei lá, faristeus lá. Aí ele... Contra 300, Leônidas. Contra 300. Quem já viu esse meme? Pois é o Lula. É o Lula. Querem enfrentar milhões, né? Israel, Brasil. O ministro da Defesa de Israel Katz, publicou uma imagem de Lula como fantoche do Ayatollah Khamenei. Rapaz, esta imagem aqui está viralizando e circulando o mundo. Porque foi o ministro de Israel, né, que publicou isso aqui, o ministro da Defesa de Israel. É o cara que fica atrás do gatilho de Israel. É o cara que fica atrás do gatilho do Mossad, que é o sistema, é a agência de inteligência de Israel, né, o exército treinado de Israel. Olha o que o Ivan Kleber falou aqui, né? Ó, mensagem na íntegra do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, né? Abre aspas. Quando o presidente do Brasil, Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei o persona non grata em Israel, até que pedisse desculpas. Agora, ele revelou sua verdadeira face, como antissemita, declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil do Museu do Holocausto, lá, né, daquele evento que tem sobre o Holocausto. O organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio de Israel, colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como ministro da Defesa de Israel, afirmo, saberemos nos defender contra o eixo do mal. Cara, contra o eixo do mal. Do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil. Que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países. Amém, né? Que dias melhores venham. E essa aí é a imagem que está circulando, né, na web aí, publicado pelo ministro de Defesa de Israel, né? O Brasil está indo muito bem, né? Vou lembrar de novo vocês, ó. Quando o Lula assumiu em 2023, nos primeiros meses, eu esqueci agora o nome do jornalista, né? Teve um jornalista do UOL, Jamil Chad, lembrei. Jamil Chad dizia, olha, o Bolsonaro é uma vergonha. Os diplomatas do Itamaraty precisam sabotar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não envergonhe o Brasil. Ainda bem, né? O Lula agora tá só dando orgulho para o Brasil. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa matéria do canal 26 OK, um canal em espanhol, tá? Brasil e seu novo poder naval. Olha que coisa. Um submarino nuclear que preocupa ao mundo. Em um programa de desenvolvimento de submarinos, inclusive, inclui 4 submarinos Scorpions convencionais e o primeiro submarino nuclear da América Latina. O Brasil tá mexendo com arma nuclear, filho. Ó, o protagonista, Álvaro Alberto, 7 mil toneladas de desplanceamento, não sei o que é isso em espanhol, não, né? Então, o que acontece? Segundo essa matéria aqui, ó, o Brasil é o único país da América Latina que está incorporando uma arma que gera inquietude entre as potências mundiais, o submarino nuclear. O plano do Brasil se marca do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, uma iniciativa estatal que inclui a construção de 4 submarinos convencionais da classe Scorpion. Ademais, o desenvolvimento do primeiro submarino de propulsão nuclear denominado Álvaro Alberto, em homenagem
ao vice-almirante pioneiro da energia nuclear do Brasil. O potente submarino, né, Álvaro Alberto, terá, acho que é um comprimento, né, um peso, né, desplaziamento é um peso próximo de 7.000 toneladas, com 100 metros de largura, né, e 9,8 metros, não, 100 metros de comprimento e 9,8 metros de largura. Manga é largura, né? Eu tô aprendendo espanhol, gente. Eu ainda não sei tudo espanhol, não. E aí eu fui pesquisar para ver se realmente é isso. E é verdade. Ó, a matéria do defesa.net. O Brasil avança na construção de submarino nuclear em parceria com a França. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o comandante Maria Almirante Marcos Sampaio Wolci deveria assinar na França o contrato para aquisição de chapas destinadas à construção do casco do resistente submarino nuclear convencionalmente armado Álvaro Alberto. Então é real mesmo, né? Existe isso aí mesmo. Provavelmente, né, o pessoal lá tá olhando isso, deve estar achando uma maravilha, né? Tudo isso, né? O que você acha que o Trump tá achando de tudo isso? Mas vem cá, o pessoal fala que a direita tem rixa com a esquerda. Não tem não, cara. Dá uma olhada, por exemplo, o deputado federal Marcos Polon, ele fez uma publicação, ó, avisando, relembrando os esquerdistas do Brasil que dá para ajudar o Maduro ainda. Alistamento militar, Venezuela. Chegou a sua hora, companheiro. A Venezuela está recrutando civis para defender a soberania popular. Velhinhas, donas de casa, adolescentes, todos sendo convocados para pegarem armas. Então, marca aqui que ele tem um amigo comunista que vive defendendo o ditador Nicolás Maduro. Eu ainda defendo que a gente faça, né, uma vaquinha para quem for de esquerda e quiser se alistar, a gente forneça ônibus de ida, sem volta, para a Venezuela, se for o interesse das pessoas. Isso só para ajudar, tá? A Venezuela está recrutando civis para a guerra. Sim, civis. A Dona Maria, o seu João, o entregador da esquina, todos convocados para defender o regime. Então faz o seguinte, né? Marca aqui, tá. Ó, marca aqui aquele teu amigo comunista de Instagram que vive falando em soberania dos povos, resistência armada e anti-imperialismo. Chegou a hora dele mostrar que acredita mesmo no que prega. Vai lá, companheiro. O quartel da Revolução tá esperando. Farda, arroz com ovo, obediência cega, tudo garantido pelo regime. Defender a ditadura de dentro de um iPhone em cafeteria gourmet é fácil. Quero ver calçar a bota e suar no sol do Caribe por um ditador que vive com um banquete, né? E aí, quem quiser compartilhar o vídeo e até compartilhar o perfil do Polon aí, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Outra boa aqui, ó. Efeito Tagliaferro. Matéria da Revista Oeste. O Tagliaferro, para quem não sabe, é o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que está denunciando um monte de irregularidades dentro do gabinete. E agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a inclusão do Tagliaferro dentro de um inquérito, e esse inquérito também, o ministro Alexandre de Moraes determinou, só pela abertura do inquérito, a extradição do Tagliaferro aqui para o Brasil. Está acusando ele de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, de ter deixado vazar informações sigilosas. Então ele quer o Tagliaferro aqui de novo. E o Tagliaferro, né, lógico, está lá na Itália, sumiu do Brasil. Agora, é interessante tudo isso. Por quê? Porque parece que os demais ministros, né, os demais assessores do gabinete de Moraes estão dando linha com medo de que o mesmo que aconteceu com o Tagliaferro possa acontecer com os outros também. A estrutura interna do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo permanece desfalcada desde que veio à tona o escândalo que envolve dois de seus ex-colaboradores diretos, Eduardo Tagliaferro e Ailton Vieira, né, que são os dois aliados do ministro Alexandre de Moraes. A divulgação de áudios comprometedores entre os dois provocou uma onda de saídas, cuja recomposição permanece incompleta, mesmo passados 8 meses que os dois já deram linha, né? E até agora não conseguiu substituir, né, a figura dos dois aí. Algo de errado não tá certo nessa história, né? Tem alguma coisa esquisita, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpa pelo atraso do vídeo e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Às 4 horas. Eu quero não me atrasar hoje em trazer o conteúdo para vocês. Grande abraço e eu vejo vocês lá.